Ontem eu fiz uma pergunta para você, eu vou fazer a pergunta de novo. Ontem nós falamos sobre a suficiência, o poder e a necessidade hoje de termos uma vida construída e pautada pela palavra. A palavra que faz você saber qual é a fonte para o que você diz sim e o que você diz não quanto à sua alimentação. A alimentação da sua vida, da sua mente, do seu coração. Falamos da suficiência, do poder da palavra para ir naquilo que ela faz em nós, antes daquilo que ela faz por nós. Conversei com você ontem sobre a palavra e o quanto a palavra é real e suficiente para fazer com que você fique em pé quando todo mundo se ajoelha, porque um dia você se ajoelhou quando todo mundo ficou em pé. É importante também que você saiba, a maior de todas as mensagens da palavra, que você é amado. E no amor de Deus por você, na palavra agindo na sua mente, você pode ter uma visão de longo alcance. De longo alcance, é a palavra. Hoje, eu quando falo hoje, eu estou dizendo deste momento da história. Nós enfrentamos com a palavra e contra a palavra há uma porção de coisas que se levantam, que se você não parar e pedir perdão ou pedir poder do Espírito, a gente acaba comprando gato por lebre. Há uma corrente de pensamento que não é de hoje nem de ontem, ela é de muito tempo, que ela vai tomando novas formas, novos termos, mas ela está aí. Um dia ela já foi chamada de pragmatismo, mas eu vou dar uma simplificada para a gente. É a ideia de que uma coisa só é válida, uma ideia, uma prática, uma ação, um pensamento, uma crença, uma doutrina, só é válida se ela fizer efeito antes de ser lógica. Portanto, o lógico só é lógico a partir do efeito que ela causa. Onde é que está o perigo do pragmatismo? Porque uma parte dele se conecta ao Evangelho. E você que conhece o Evangelho, minimamente vai concordar com uma coisa: o maior inimigo ou contraprova do Evangelho é quando o Evangelho não faz efeito na mente, na vida, no testemunho de quem crê. Não é assim? Um dos grandes problemas que temos ao falar do Evangelho de Cristo é quando o Evangelho de Cristo não transformou a pessoa que está pregando. A gente não lida com isso todo dia, sim ou não? Alguém fala assim: olha, Cristo é capaz de transformar, e o mundo se levanta e fala: por que não transformou você? E o tempo todo nós temos que lidar com essa situação, quando o mundo se levanta e diz para quem está pregando: mas não é disso que o Senhor Jesus está falando, não. Não é assim? Eu quero dizer duas coisas a esse respeito. A primeira é que a maior prova do sucesso da palavra de Deus é o que ela faz na vida de quem está pregando. Isso é real, isso é real. O mundo está fazendo as mesmas perguntas hoje que Tomé fez. Se você não mostrar as marcas, eu não vou acreditar. Mas é real também que a partir do momento que você manifesta uma crença, você se colocou numa posição mais vulnerável. E eu tenho 28 motivos, razões e chances de me tornar incoerente. Agora, quem não diz absolutamente nada sobre o que crê, não é chamado de hipócrita incoerente, porque ele tem o direito de ficar mudando de ideia, porque ele nem disse. A grande questão é que o Evangelho não é uma coisa só que se levanta contra o mundo, ele se levanta a favor da glória de Deus, porque ser contra é fácil, você pode ser contra qualquer coisa, e porque ninguém espera nada de quem é contra, mas o mundo espera muito de você que é a favor. É por isso e nisso que a gente tem que pensar no pragmatismo, e pensar num pragmatismo dizendo assim: uma coisa só real quando dá certo. Agora, por favor, preste atenção no que eu estou dizendo. É preciso que a gente saiba o que é que dá certo, o que é correto, a partir do que Deus falou. E aí, e neste ponto, que a gente se levanta
ou se dobra e procura na Bíblia o que ele está falando. Ele está falando. Cristãos não se definiram por pessoas que seguiram outros cristãos. Cristãos inicialmente se definem por serem pessoas que seguem Cristo. E nunca o cristianismo vai se portar no pilar de dizer que eu, como cristão, sou superior a qualquer outro ser humano por qualquer outra crença. O cristianismo nunca afirmou isso. Eu não sou melhor que nenhum outro ser humano porque sou cristão. Mas eu tenho a obrigação de dizer que Cristo é superior a qualquer coisa que exista. Isso é cristianismo. Eu vou repetir. Por eu ser seguidor de Cristo, eu não sou superior a nenhum outro seguidor de nenhuma outra coisa. Mas Cristo é superior a qualquer coisa. Qualquer coisa. E a superioridade de Cristo está no que Ele faz e no que Ele fala, porque o Cristo faz e fala não se separam. Vou voltar para a pergunta que eu te fiz ontem. Não perca isso na mente. Se você fosse fazer um filme de algum personagem, de alguma história da Bíblia, sobre qual você faria? Fala 300, fala 300. Fala 300. Qual você faria? Eu dei a dica, mas vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Qual você faria? Opa, Gideão. Exatamente o que eu pensei. Abra sua Bíblia no livro de Juízes. No livro de Juízes se destacam duas histórias, dentre muitas histórias. Duas histórias são as que mais têm versículos. A história de Sansão e a história de Gideão. A história de Gideão é uma história do século 21. A história de Gideão reúne tantos elementos para você e para mim hoje, que a gente tem que ler essa história toda semana. Tem que ler direto. Se você está pensando em fazer uma faculdade, leia a história de Gideão. Se você está pensando em casar, leia Gideão várias vezes. Leia essa história, Juízes a partir do 7, vai indo. Se você, qualquer coisa. Você achou? Juízes capítulo 7, está comigo? Se está, achou, diga amém. Então Jerubaal, não, é o capítulo 6, eu falei do 7, não é? 6. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Você prestou atenção no que eu li? Eu vou ler de novo. Assim começa a história de Gideão. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Verso 2. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram esses para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Você lembra de ontem quando eu dizia o seguinte: quando Nabucodonosor chegou em Israel, na cabeça de Nabucodonosor é: eu sou o conquistador, eu cheguei, eu peguei, eu tomei. Na cabeça de Abacuque, na cabeça de Daniel, na palavra de Deus está escrito: e o Senhor os entregou. Se você ler Abacuque, ele fala assim: Abacuque, eu vou dizer um negócio para você, vai ser triste, mas escreve com letras garrafais, porque até quem passa correndo saiba: eis que suscita os caldeus. Eu. O que isso tem a ver comigo e com você hoje? O que isso tem a ver com Gideão? Presta atenção no que eu vou te dizer. Eu não me envergonho do poder do Evangelho, diz o texto. O Evangelho é poder. Quando você se conecta com Cristo, o poder de Cristo é infinito. Infinito. Portanto, nada pode ser definido por Cristo mais alguma coisa. Não há nenhuma possibilidade plausível de você definir Deus sendo complementado por mais alguma coisa.
Você está me entendendo? Esses dias entraram numa polêmica comigo, os meninos lá do NASP. Porque chegaram para mim e perguntaram assim: você comemora o Dia dos Namorados? Falei, mas é claro que não. Falei, por quê? Porque eu passei 3 anos e meio do meu namoro, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, esperando por um dia que eu não seria mais namorado. E agora eu celebro o fato de eu não ter namorado. Eu namoro. Mas por quê? Porque o que eu faço por obrigação, para você é pecado. Não é alegria? Eu não tenho namorado. Eu fico feliz da vida por não ter namorado. Apresenta seu currículo. Tenho 2 doutorados em Harvard. Não sou eu essa pessoa, tá? Só estou dando um exemplo. Tenho 2 doutorados em Harvard. E o que mais? E a pré-escola completa. Ninguém faz isso. Você tem? Eu tenho um doutorado. Também eu fiz o baby no maternal, aqui no Colégio Adventista de Vitória. Ninguém faz isso, porque você não complementa um doutorado com uma pré-escola. Isso é a mesma coisa que dizer assim, olha, Deus mais... Não existe Deus mais alguma coisa. Deus é o absoluto. E também não existe alguém dizer assim, olha, aquela pessoa, ela tem tudo, só está faltando Jesus na vida dela. Isso é uma coisa bizarra para se dizer, porque se está faltando Jesus, a pessoa não tem absolutamente nada. Não existe ter tudo menos Jesus. Essa frase, não tem nenhuma plausibilidade para uma frase dessa. Olha o que diz o texto. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou. O que ele está dizendo é que é impossível um midianita, um babilônico ou qualquer cananita, qualquer exército do planeta, seja ele de 150 mil, ou 150 milhões, ou 150 bilhões, ou anjos, ou principados, ou potestades, ou as forças do presente ou do porvir, ou altura ou profundidade, a morte e a vida. Não existe nenhuma possibilidade de algum ser, criatura ou poder se levantar contra algo que Deus disse, contra algo que está com Deus, contra uma instituição divina e vencer. Não tem como. Não existe essa possibilidade. Os israelitas só estavam nas mãos dos midianitas porque eles escolheram sair das mãos de Deus, porque nas mãos de Deus não existe nenhuma possibilidade de midianita ou qualquer ita vencê-los. Todas as vezes que houve fracasso ou derrota na vida do povo, ou na sua ou na minha, é porque essa derrota foi precedida por uma Bíblia fechada ou por uma oração que não aconteceu. Porque a primeira coisa que se fecha na vida de um cristão derrotado é a palavra. Não há cristãos derrotados de Bíblia aberta. Não existe cristãos derrotados com o joelho no chão. Não existe. Existem sim cristãos que sofrem. Existem cristãos que enfrentam lutas e provas, mas jamais haverá um cristão derrotado orando. Isso não existe. Não existe cristãos derrotados na palavra, porque a palavra é imbatível. Não há nenhuma possibilidade de se vencer Cristo em sua palavra. Eu acho que você tinha que te dizer amém, porque é exatamente isso que 1189 capítulos da Bíblia dizem. Amém? A palavra atravessa a tumba e um defunto obedece. Lázaro, sai para fora. Não tem outra escolha. Lázaro sai para fora. É assim. Ele está lá dormindo, ele levanta e fala: aquieta-te. Não tem conversa. Ontem eu dizia para os meninos, pense em Jesus, 40 dias sem comer. Está imaginando a cena? Se você encontrar com uma pessoa 4 horas já sem comer, ela já fica diferente. Se você encontrar comigo, depois de 4 horas, 8 horas, 10 horas sem comer, eu estou monossilábico, eu só Isso no máximo para tentar preservar a amizade. 40 dias sem comer. Cadavérico, olhão esbugalhado, aquela pele ressecada. Está imaginando Jesus aqui, ó, a pele tudo grudada no rosto, os dentes aqui, ó, saltando para fora, porque não tem mais nada ali, seco, feio. Ele devia estar muito feio, as túnicas tudo sobrando, 40 dias sem comer.
rastejando. Quando a gente lê o texto de Jesus falando, imagina o sacrifício de falar uma frase inteira ou argumentar depois de 40 dias de jejum. Nem só de pão viverá o homem. É assim. E nesse estado de extrema fragilidade, Cristo diz assim: vai-te. E o que acontece? Some, não tem mais. Isso é a palavra. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas não venceram. Deus os entregou. Porque é assim que funciona a lógica da Bíblia. Ninguém faz o que Deus não quer que aconteça. Isso é Deus da Bíblia. Amigo, eu vou dizer uma coisa para você sobre o primeiro versículo de Gideão. Faça o que é certo, porque é no certo que a gente vence. Você pode repetir comigo? Faça o que é certo, porque é no certo que a gente vence. Faça o que é certo, porque é no certo que a gente vence. Mas a história continua. E aí eu vou reforçar um negócio aqui. No verso 11 diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Não precisa manjar muito, mas lagar é o lugar em que a gente pisa uvas. E ele estava fazendo o quê? Malhando trigo no lagar. E ele estava malhando trigo no lagar, porque ele não podia malhar trigo fora do lagar, porque os midianitas vinham e roubavam tudo. Deuteronômio nos ajuda em duas coisas nesse texto. A primeira é a seguinte, corre lá para Deuteronômio 28. Deuteronômio capítulo 28. Se você bate o olho em Deuteronômio 28, você vai perceber que do verso 1 até o verso 14, estão prescritas num código de aliança divino, no contrato, Deus homem, Deus e seu povo, as bênçãos da obediência. E ele descreve bênçãos que na nossa mente, isso aqui é inacreditável, uma coisa que a gente pensa assim, não, isso aqui não ia acontecer. Aconteceu, e acontece. O que Deus previu de bênçãos na obediência é um negócio fora do normal, porque é exatamente isso que Deus pensou para a sua vida. Quando você pega do verso 15 e começam os castigos da desobediência, eles vão do 15 até o 68. É do 1 ao 14 as bênçãos. As maldições é do 15 até o 68. É muito mais maldição do que bênção. E quando eu bato o olho, eu falo, Senhor, tem 14 versículos de bênção, mas de maldição tem uma pancada. Aqui há algo a ser compreendido. E por favor, atente, porque eu vou te dizer. Eu vou dar um exemplo. Você contratou uma internet. Já aconteceu comigo. Eu morava em Engenheiro Coelho, contratei uma internet. A internet era de 100 mega, mas chegava a 140. Quantas vezes você acha que eu liguei para reclamar que eu contratei 100 mega de internet e chegava a 140 em casa? Já fez isso alguma vez? Eu estou aqui furioso porque eu contratei 100 mega de internet e vocês estão mandando 200. Eu vou desligar esse serviço, vocês continuaram mandando o dobro da internet que eu contratei. Já imaginou isso aí? Não, claro que não. Mas você contratou 100 mega de internet e está pagando R$100 por mês. E veio na conta 150. O que você faz? Não. Aí não. A lógica de Deus funciona assim. Por quê? Porque as bênçãos de Deus sempre extrapolam aquilo que Ele disse. Ele fala assim, eu vou te abençoar aqui, mas não dá para você dimensionar o quão mais Ele vai abençoar você. Eu faço misericórdia a 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E se você contar 1000, você vai perceber que passou de 1000 e bastante, porque o que Deus deu para Abraão foi muito mais do que Ele prometeu. Mas muito mais. É demais o negócio. Sempre extrapola. Mas olha aqui que eu vou te dizer. Nunca
Está prestando atenção em mim, sim ou não? Nunca um castigo de Deus foi sofrido por alguém sem que ele tivesse sido previsto. Nunca ninguém na história da humanidade ficou surpreso por uma intervenção divina que lhe causou dor. Nunca ninguém se surpreendeu com o castigo de Deus. Nunca houve. Deus, o Senhor passou da conta. Isso não aconteceu. Ele sempre disse assim: se você fizer isso, vai acontecer isso. Nunca na história da humanidade alguém se surpreendeu com uma maldição da aliança. Sempre na história da humanidade nós nos surpreendemos com as bênçãos de Deus. Portanto, amigo, Deus diz o que vai acontecer. Deus chegou para Israel e falou assim: se você fizer isso, vai acontecer isso, para que você volte. Faça o que é certo, porque se você não fizer o certo, o caminho fica longo. Olha o que ele diz no verso 29, apalparás ao meio-dia, como um cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias da tua vida, todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. Se você fizer isso, você vai ser roubado. E o que os midianitas estavam fazendo com Israel? Roubando. Eles sabiam. Se eles fizessem isso, eles sabiam: você vai ter que malhar trigo no lagar. Olha o que diz o verso 33, o fruto da tua terra e de todo o teu trabalho comê-lo-á um povo que nunca conheceste. Você vai trabalhar e alguém vai colher. Eu estou te dizendo que é para não acontecer. E todas as vezes que Israel sofreu, ele sofreu alguma coisa que ele sabia que ia sofrer. Se você pensar em uma outra história, o teu céu, diz o texto no verso 23, sobre a tua cabeça será de bronze, e a terra debaixo de ti será ferro. Ou seja, não vai cair uma gota do céu, e não vai nascer uma planta da terra. No episódio de Elias, Acabe, Jezabel, não ficou sem chuva? Tinha alguma novidade? Nenhuma. Deus falou: vocês vão fazer isso, vai acontecer isso, porque senão você não volta. Nunca nenhum ser humano se surpreendeu com uma maldição. Nunca. Ela sempre foi prevista, porque o Deus da Bíblia é um Deus revelado. Deus é grande, é maior que a nossa compreensão, mas Ele sempre se faz conhecer. Portanto, quando alguém se levanta e fala assim: você é cristão, você segue um Deus limitante, você pode dizer: não. Eu sigo um Deus que se faz conhecer, portanto eu sei exatamente como agradá-lo e sei como desagradá-lo, e é por isso que eu o amo, porque ninguém vai desagradar a Deus e ficou surpreso porque desagradou. Ele sempre disse: isso aqui me desagrada, como qualquer relacionamento. E é nisso, quando Deus se expõe, que Ele diz: eu quero me relacionar com você, e você sabe o que fazer para que eu seja feliz com você, como eu sei o que fazer para que você seja feliz comigo. Relacionamento, santidade está no encontro. Agora, volte para Juízes, nós vamos terminar com algumas coisas aqui. Há uma parte do texto que eu queria chamar a atenção para você, querido jovem. No capítulo 6 do livro de Juízes, no verso 14, tem uma conversa interessante que diz assim: quando Gideão encontra-se com Jesus, e Jesus fala com Gideão, no verso 14 diz assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Ele lhe disse: ai meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. Deus olha para ele e fala: vai nessa tua força, homem valente, livre Israel. E Gideão responde: não, eu sou o menorzinho do menorzinho, pobrezinho, fraquinho. Existe uma diferença entre ser humilde e ser sem noção. E a gente precisa lembrar desse negócio. Ser humilde e ser sem noção não é a mesma coisa. Humildade é quando você sabe que o poder não vem de você. Humildade é quando você sabe que você não é o rei da cocada preta. Humildade é quando você sabe que, mesmo que você tenha 50 carros na garagem, você não consegue manter seu coração batendo por causa disso.
Humildade e temor é saber que existe uma diferença que nunca vai ser diminuída entre quem você é e quem Deus é. Humildade é se portar diante de Deus como fonte de tudo, mas humildade não significa que Deus está errado quando Ele te deu um dom. Quando Deus falou assim, vai lá e pregue, o que você faz? Você vai lá e prega. Por quê? Porque o Deus que falou que é correto sobre os seus defeitos, também é correto sobre as virtudes e dons que Ele colocou. Quando Deus falou assim, vai lá e faça, é porque Ele sabia que você faria. Deus está correto quando Ele envia. Deus está correto quando Ele olha para você e fala, eu amo você. Aí a gente responde e fala, ama não. Amo sim. Amo sim. Você é valente, Gideão. Vai nessa tua força e livre Israel. Mas Senhor, eu sou o menorzinho. O que Gideão está dizendo nessa sem noção, humildade? Senhor, eu manjo de mim mais que você. Ele fala, Senhor, você está errado. Você está errado. E tem gente hoje achando que Deus está errado no nariz, Deus está errado no seu cabelo, Deus está errado na sua roupa, Deus está errado em tudo. E quando Deus fala, eu não errei você, eu não errei no seu rosto, eu não errei quando eu coloquei você nessa família, eu não errei quando eu dei esse filho para você criar, eu não errei, eu sabia que esse filho que você cria, você seria capaz, e você está aí para me representar, me represente. Eu não errei quando eu fiz um plano para a sua vida. Deus não errou. Se Deus olhou para você e falou assim, eu vou levar você para o céu, o que você fala? Aleluia, amém, vou com o Senhor, porque se dependesse de mim não dava, mas o Senhor está falando que eu vou. Deus não errou quando Ele levantou uma igreja nesse tempo, e Deus não errou quando chamou você para fazer parte dela. Deus sabe. Gideão, vai nessa tua força, vai. Gideão fala, Senhor, eu sou o menorzinho. Só para você ter uma noção de como ele está sendo sem noção. Olha o que diz o verso 30 do capítulo 8. Dá uma olhada, está com a Bíblia aí? Olha essa definição. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. Tem como ser pobre e ter muitas mulheres? 70 filhos. Seu menorzinho, não tem como. Ele tinha muitas mulheres. Pensa. Hoje eu saí com a Alicia, fui ao shopping com a Alicia. 70 Alícias. Jesus amado. Olha a ofertinha que ele dá, quando ele vai dar a oferta. Todo mundo passando fome, ele oferta um cabrito. Um monte de farinha. Ele fala, Senhor, ele não está sendo humilde, ele está sendo covarde. É bem diferente. Porque covardia não é falta de capacidade. Covardia é a omissão das próprias capacidades. Ser forte não é aquele que nada teme. Forte é aquele que com medo faz o que Deus mandou. Você vai com medo e tudo, vai com dúvida e tudo, vai porque acredita que Deus mandou. Tem uma coisa importante desse texto, que é a parte que todo mundo conhece. E se você não prestou atenção em nada que eu disse até agora, presta atenção nisso. Faça o que é certo, porque o poder de Deus se confirma na fidelidade. Então, diz o capítulo 7, verso 1. Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que estava com ele, e se acampou à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte ao outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Apregoa, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Ninguém tinha contado para ele que estava com medo, só ficou descobrindo quando ele falou, mas quem estava com medo era 22.000 com medo.
Vamos pensar no seguinte, pragmaticamente. Tem 150 mil do lado de lá, só dos que estão montados em camelos. O exército, nós estamos falando do mundo antigo, com camelos, é incomparavelmente superior na potência do que um exército, uma cavalaria. Os poderosos usavam camelos. Um cavalo, olhando para um camelo, olha para cima. E por incrível que pareça, camelo é um animal rápido. E dá muito poder para quem está montado em cima. São 150 mil daqueles que estão montados. Gideão, com muito esforço, depois de coisas épicas, juntou 32 mil. Vamos fazer uma continha aí, arredondando, 30 mil contra 150 mil. Qual era a possibilidade de Gideão vencer? Seja sincero, qual era? De 0 a 1. 0. Não tinha, não tem como, com 30 mil. Fazer a conta, 3, 6, 9, 12, 15. É 5 para cada um. Não tem como. Gideão, enfrentando um exército 5 vezes maior, já seria uma história extraordinária. Certo? Sim ou não? Já não seria? Gideão já não estava demonstrando fé? Sim, ele falou, juntei 30 mil, e a gente com Jesus, com 30 mil, ganha de 150. E 20 mil estava pensando assim, ganha não. Só que eles não estavam falando, Senhor Gideão, não vai ganhar não, eu sei que eu vou morrer, estou indo porque você está indo também, mas eles não estavam com vontade. Mas já seria uma história incrível. Mas olha o que Deus fala, Gideão, vai lá e pergunta quem está com medo. Segundo ponto, quando você está indo para a guerra, você não pergunta para as pessoas se elas estão com medo, porque é claro que elas estão com medo. Se eu tivesse num exército de 150 mil e fosse enfrentar 32 mil, eu também ia estar com medo, porque as pessoas morrem numa guerra. Dizem que todo mundo ao seu redor perde a calma, e só você se mantém sereno, é porque você não está entendendo. Gideão pergunta se as pessoas estão com medo. É normal ficar com medo. Deus chega para Gideão e fala, pergunte se eles estão com medo. A pergunta não é esta. A grande pergunta é por que Deus mandou fazer essa pergunta. Porque é normal, se ele fizesse essa pergunta em qualquer outra circunstância. Vamos voltar para Deuteronômio, capítulo 20. Deuteronômio, capítulo 20. Agora olha para mim. Abre Deuteronômio, capítulo 20, olha para mim. Vou te fazer uma pergunta. Por que é que os midianitas estavam oprimindo Israel? Uma palavra. Por que os midianitas estavam oprimindo Israel? Porque eles desobedeceram. Não é porque eram montados em camelos ou porque eram fortes, porque ninguém é forte diante de Cristo. Ninguém é. Se você dá uma olhada em Deuteronômio 20, tem um subtítulo aí, qual que é que está escrito na sua Bíblia? A guerra em Israel, como qualquer coisa em Israel, é legislada. Deus diz tudo o que você pode fazer para as coisas darem certo. Dá uma olhada nisso aqui. Quando saírem para a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e um povo maior em número do que tu, é essa situação que está lá? Não temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. E aí ele vai dizer uma porção de coisas que você tem que fazer numa situação dessa. Uma importante se destaca. Vou falar umas antes. Verso 6. Qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não desfrutou? Vá, torne-se para a tua casa, para que não morra na peleja e outro desfrute a vinha. Se você começou um projeto, e o projeto está lá numa fase inicial, plantou a vinha e não colheu, não pode ir para a guerra. Isso é lei. E alguém, o oficial, tem que dizer assim, alguém plantou uma vinha aqui? Plantou vinha, não colheu? Pode voltar para casa. Você não pode ir para a guerra. Porque senão você vai morrer lá e alguém vai colher a vinha. Tem mais uma regra para você perguntar. 8 ou 7. Qual o homem que está desposado com alguma mulher que ainda não recebeu? Está noivo? Não casou ainda? Está planejando a lua de mel? Pois bem, vá, torne-se para casa para que não morra na peleja e outro homem a receba. Noivo, casamento marcado, não vai para a guerra.
Você está noivo? Pode voltar. Lei, Deus falou, noivo não vai para a guerra. Casa primeiro, depois morre. Vai morrer antes. Verso 8. Continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual homem medroso de coração tímido? Volta para casa, para que o coração dos seus irmãos não se derreta como o seu coração. É lei. Estava lá em Deuteronômio. E Deuteronômio, na lei, diz assim: quando você for para a guerra, você que está liderando o exército tem que perguntar: está com medo? Volte. Você está com 32 mil, está enfrentando 150 mil. 32 mil já é um número pequeno o suficiente, mas você não vai fazer nenhum tipo de vitória desobedecendo. Porque não importa se a lógica e se o pragmatismo diz que está bom o suficiente. Para dar certo, tem que fazer o certo. Você perguntou, Gideão? Não, não perguntei. Então pergunte. Mas, Senhor, vai ficar pouquinho. Não existe Deus mais um pouquinho. Não existe isso. Não existe Deus mais um montão. Deus não é complementado. Nunca é complementado. Se Deus mandou fazer, é porque tem que fazer. Porque o errado não é o ilógico. O errado é a desobediência. Não existe nada que possa ser considerado correto se Deus falou outra coisa. Deus falou: faça, mas eu vou ficar sem dinheiro. Faz. Faça, mas isso vai acrescentar uns 2 semestres na minha faculdade, Senhor. Faça. Faça. Eu sou maior do que o seu diploma. Faça. Senhor, eu vou ficar meio tristão se eu fizer isso. Faça. Anota essa frase, por favor. Quando você segue Jesus, seguir Jesus custa muito. E ele sempre disse isso. Seguir Jesus custa muito. Não seguir Jesus custa tudo. Você está me entendendo? Seguir Jesus custa muito. Desobedecer custa tudo. Porque se Gideão tivesse com 1 milhão desobedecendo, ele tinha perdido. Mas 300 com Deus é uma maioria absoluta. Você e Deus é a maioria absoluta. Então, se Deus falar assim: você está noivo, não vai para a guerra, a gente dá risada. Mas se você fizer o errado, você morre. Quando Deus falou: faça, você faz porque a boca do Senhor o disse. E se existe alguma coisa que nós, eu e você, devemos nos levantar para dizer, é do poder de Deus em fazer com que alguém radicalmente obedeça. Porque a nossa oração não tem poder apenas quando a gente diz em nome de Jesus. A nossa oração passa a ser poderosa quando você fala assim: Senhor, custe o que custar. Isso é poder. Isso é poder. África Central, presta atenção nisso. Uma mulher com um nome quase impronunciável, Nyanguira. Eu levei uns 5 anos para conseguir pronunciar isso. Aldeã, poucas pessoas no vilarejo, estrutura sem estado, aquilo que antigamente chamávamos de tribal. Ela e o marido. Um dia ela saiu da casa, atravessou a aldeia e deu de cara com um negócio que ela nunca tinha visto. Uma tenda, está imaginando? Aquela estrutura branca montada, uma porção de cadeiras de plástico. Os aldeões sentados ali, e um homem branco pregando, de terno. Ela parou, olhou, ela nunca tinha visto uma missão na vida. As músicas chamaram muita atenção. E ela escutou uma música. E agora aquele homem pregava e alguém traduzia nos primeiros momentos, e ela começou a ouvir falar, e ela compreendeu que ele falava de um personagem mais que todos, e ela falava de alguém que ele chamava repetidamente de Jesus. E ela ouviu Jesus, ela ouviu música sobre Jesus, e ela ouviu as lágrimas de um pregador quando ele falava de um Jesus
que morre no lugar de alguém que é muito menor do que ele. Ela se impressionou fortemente, correu para casa, entrou rapidamente em casa e foi falar para o marido. E ela começou a falar assim: você não sabe o que aconteceu? Eu vi um negócio, uma tenda, eles montaram uma coisa grande, bonita, um coral cantando, as pessoas cantando, e um homem de terno preto falava repetidamente com um livro de capa preta, e ele falava de um tal de, quando ela falava um tal, o marido interrompeu na hora, falou: Jesus. Falei: Jesus, você conhece? Não conheço, não quero conhecer, mas eu sei do que se trata. Essas pessoas vêm aqui, vão falar, e no final eles vão querer dar um banho em você. Eles pegam, jogam na água, daqui a pouco você começa a ser chamado de cristão, e aí fica um inferno. As mulheres começam a desobedecer os maridos, desarruma tudo. Eu sou da religião da minha família, como a minha mãe era, como minha avó era, como minha bisavó era, e mulher minha também vai ser. Se você quiser ir, você pode ir todo dia, e pode ir todo dia que você quiser. Mas se eu souber que alguém deu um banho em você, que batizou você, eu vou te mostrar qual é o meu presente de batismo para você. Pegou ela, levou ela até o fundo da casa, mostrou um facão desse tamanho assim, enferrujado. Falou: eu passo aqui no seu pescoço. Ela virou de costas e a conversa terminou aí. Na outra noite ela foi lá, assim, ficou em pé no cantinho, e ele falou de novo de Jesus. Voltou para casa, o marido estava esperando no portão. Onde você foi? Eu fui lá na tenda. Falaram de Jesus? Falaram. Batizaram você? Nem tocaram no assunto. Se você quiser ir lá todo dia, você pode ir. Mas se eu souber que você se tornou cristão, eu vou cortar sua cabeça fora. Ela falou: tudo bem. Outro dia ela foi de novo. E quando voltou para casa, o marido estava com o facão na mão, que não estava mais enferrujado, estava afiadinho, e falou a mesma coisa. Quarta noite ela fez a mesma coisa, e o marido falou a mesma coisa. E o marido falou a mesma coisa por 27 noites seguidas. 29ª noite. Qual era o tema da 29ª noite? Batismo. E o pastor fez o apelo. E a Nianguira saiu de onde ela estava e foi até a frente. E o pastor perguntou quem queria ser batizada. E ela levantou a mão e disse: eu quero ser batizada. Olhou nos olhos do pastor e disse: eu nunca imaginei que a última coisa que eu faria na vida é ser batizada. E não era que é verdade? Voltou para casa. O marido olhou, ela olhou, ninguém falou nada. Até que ele foi atrás dela e perguntou: quanto tempo dura esse negócio? Ela falou: 30 noites. Amanhã é a última? É a última. E ela foi, 2 roupas na bolsa, foi batizada e voltou para casa. Entrou, o marido que estava todo dia no portão não estava mais. Entrou em casa, procurou no quarto, não estava também. Na cozinha não estava. Da cozinha ela viu o fundo da casa. O marido com uma enxada e uma pá na mão, cavando um buraco do tamanho do corpo da esposa, no fundo da casa. Ela voltou e viu o facão na cozinha. Pegou o facão e foi atrás do marido. O marido se virou e viu ela com o facão na mão. Assustou, olhou para ela e falou: o que está acontecendo aqui? Falou: só deixa eu falar. E ela com o facão na mão olhou para ele e disse assim: 30 dias atrás eu fiz uma promessa, e eu prometi para Jesus que aquilo que eu senti no primeiro dia que ele falou comigo continuasse, que se o meu coração ficasse cheio de novo como ele ficou na primeira vez, eu ia entregar minha vida para ele, custe o que custar. Hoje eu cumpri a minha promessa. Mas no primeiro dia que eu ouvi falar de Jesus, você também fez uma promessa. Você falou que se eu entregasse minha vida para Jesus, você me mataria. Eu, por causa de Jesus, cumpri minha promessa. Toque o facão, pode cumprir a sua. Ele falou: eu vou cumprir.
mas eu preciso fazer umas perguntas antes. Pegou ela pela mão, pegou o facão na outra, levou até a tenda, acordou todo mundo, acordou o missionário, chamou o pastor, falou: pastor, eu vou matar essa mulher hoje, mas eu quero saber uma coisa. Nunca vi na minha vida uma pessoa com tanta coragem. A minha mulher não é essa aqui, porque a que eu conhecia 30 dias atrás nunca ia falar uma frase dessa. Então eu quero saber o que foi que você falou para ela ficar tão corajosa assim. O pastor falou: eu vou falar para você, mas não dá para falar tudo hoje. Eu falei para sua mulher o que eu falei para ela leva 30 dias. Então eu vou começar agora, amanhã você volta, e depois de 30 dias você vai saber tudo que eu falei para ela. Tá bom. 30 noites. Na 30ª, um casal batizado estava voltando para casa. O evangelho nunca perde. Os que rejeitam o evangelho é que se perdem. A Bíblia não precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda. A Bíblia não precisa de evidências. A Bíblia não precisa de mim. A Bíblia não precisa de provas. Deus não precisa ser defendido. Eu preciso dele. Eu preciso dele. Eu não fortaleço o meu Cristo. Ele é que me fortalece. Eu não encontrei Jesus, porque ele nunca se perdeu. Foi ele que me encontrou. Você nunca buscou Jesus, amigo, porque ele nunca se perdeu. Foi ele que te buscou. E tudo o que você faz em relação a Cristo se resume a sim ou não, como é o que você fez hoje nessa noite. Hoje você vai passar por aquela porta, ou você disse sim, ou você disse não, e Cristo permanece no trono, mas permanece te amando. Eu vou embora como você vai também, mas eu vou embora com uma resposta: Cristo, sou teu, e quero ser teu para sempre. Há uma frase da Fanny Crosby, eu quero terminar com ela, que é a minha oração nessa noite. Ela diz assim: é fiel, a vinda é certa. Quando? Eu não sei, mas você conhece a frase? Ele me achará alerta. Alerta. Faça o que é certo. Faça o que é certo, porque nisso saberão que sois meus discípulos, se fizer o que eu mando. A prosperidade, o sucesso está em fazer o que Deus mandou. Eu sei que tem gente lutando aqui para fazer o que Deus mandou. Faça e confie, porque Deus não errou quando Ele chamou você. Quero orar com você. Nós vamos nos levantar. Nós vamos dizer a Cristo. Dizer a Cristo. Galera da banda, se quiser, e do vocal, se quiser subir aqui, pode subir. Nós vamos dizer a Cristo que antes que termine a noite, Ele nos encontrará fiéis e alertas, porque aqui está um povo dizendo para Ele que vai ficar do lado certo, custe o que custar. A hora que você começar a ouvir os acordes da música, não faça disso uma decoração, uma reza, algo que você não está pensando, mas faça disso a sua declaração. Cristo vai vir para buscar um povo que se caracteriza por ser radicalmente fiel ao que Ele mandou fazer, custe o que custar. Vamos louvar juntos a música tema da nossa semana de oração. Vamos fazer dessa música uma oração. Louvemos. Toda noite quando está pra terminar, deixa mais intensa a escuridão. O vento sopra frio e já não há lua, e tudo se
se esconde em densa sombra então. Nessas horas eu posso recordar o que aprendi. A alegria vem quando a luz raiar. Toda noite tem seu começo e seu fim. Vou sorrir quando o sol chegar. declare o Senhor a sua confiança. Quanto mais escura for a noite, quanto mais o tempo se estender, mais e mais eu ponho a fé em Cristo. Sei que um dia vai aparecer. Quanto mais a névoa aumentar, quanto mais a dor me atingir, mais e mais eu creio na promessa, o meu Senhor virá. Vou sorrir quando o sol chegar. A salvação está garantida através da graça do Senhor Jesus. Se você confia nele, se você acredita que tudo vai melhorar, louve, ore, louve ao Senhor. Longe esteja meu orgulho e meu prazer, que não na rude cruz do meu Salvador. Nós não somos nada. Quem sou eu pra não querer dar a vida? Jesus Cristo já deu sua própria vida por cada um de Servo nós. não é mais que seu Senhor. E é nessas horas que você confia naquilo que você crê. Nessas horas eu posso confiar no que aprendi, pela graça e fé. O justo viverá, o pecado em breve terá o seu fim. Vou sorrir quando o sol chegar. Se você acredita nisso, cante, louve. Quanto mais escura for a noite, quanto mais o tempo se estender, mais e mais eu ponho a fé em Cristo. Sei que um dia vai aparecer. Quanto mais a névoa aumentar, quanto mais a dor me atingir, mais e mais eu creio na promessa, o meu Senhor virá. Tristezas, Afastar toda dor que me assombra, não mais morte, destruir essa morte já vencida e sobrar em meu peito a vida. Quanto mais escura for a noite, quanto mais o tempo se estender, mais e mais eu ponho a fé em Cristo. Sei que um dia vai aparecer. Quanto mais a névoa aumentar, quanto mais a dor me atingir, mais e mais eu creio na promessa, o meu Senhor virá. Quanto mais escura for a noite, quanto mais o tempo se estender, mais e mais eu ponho a fé em Cristo. Sei que um dia vai aparecer. Quanto mais a névoa aumentar, quanto mais a dor me atingir, mais e mais eu creio na promessa, o meu Senhor virá. Vou sorrir quando o sol chegar. Muito obrigado, Senhor, porque temos a promessa da Tua volta e podemos contar com as Tuas bênçãos a cada dia. Nos abençoe, Senhor. Muito obrigado. Amém. Querido e santo Deus, nosso amado Pai, nós temos nos acostumado, Senhor, a Te chamar assim, Senhor.
Livra-nos, Pai, de sermos inverídicos ao se dirigir a Ti, ao nos dirigirmos a Ti dessa forma. Mas, Pai, aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo mover do Teu Santo Espírito no nosso coração, nós assumimos e nos prostramos diante do Seu senhorio sobre a nossa vida. Dá-nos, Pai, em nome de Jesus, uma satisfação profunda, ampla, transbordante, Senhor, em Te obedecer, em Te servir. Transforma esse nosso coração, Senhor, para que a gente possa de fato, Senhor, sentir prazer em Te obedecer. Senhor, às vezes, Pai, as coisas da nossa perspectiva não fazem sentido. Então, Pai, muda a nossa perspectiva. E enquanto ela é mudada, muda a nossa disposição. Porque o que é certo é o que o Senhor fala e ponto. O Senhor prometeu um Espírito Santo que nos lembraria das Tuas palavras. Então hoje, Pai, lembra-nos que o Senhor concede bênçãos a Teu povo. Que o Senhor prometeu bênçãos. Faz-nos lembrar dessas promessas de bênçãos, de prosperidade, de sucesso. Mas não permita que nos esqueçamos, Senhor, que o Senhor não abençoa a desobediência. E que a maior bênção de todas é andar na Tua presença, andar nos Teus caminhos e entender que Cristo é o caminho e nele, só nele, há verdade. Pai, dá-nos, Senhor, um coração tão radicalmente inclinado à Tua direção, que o custo seja a nossa oferta. Dá-nos o visualizar do Teu poder. Lembra-nos que qualquer um de nós, por mais frágil que pareça, contigo é imbatível, contigo é a maioria, e que a missão em nós se cumpra. E se um dia alguém levantar para perguntar e questionar que o que é certo é só o que dá certo, que a Tua transformação em nós seja a prova disso, e que aqui nos levantamos, Senhor, para dizer que em nós a fé deu certo, em nós, que nós aqui, do jeito que a gente está em pé, seja a nossa posição diante do mundo, para que quando o universo procurar alguém, procurar um grupo, procurar uma igreja, procurar um povo do Teu reino, que se caracteriza pela fidelidade aos mandamentos, que ache em casa, na faculdade, no trabalho, nos campos, no ônibus, no Uber ou em qualquer lugar onde as pessoas que aqui estão frequentam, Pai. Nós não somos capazes disso, mas o Senhor é, e apostamos tudo na Tua capacidade, porque sabemos que não vamos nos frustrar. Começamos e terminamos como o Senhor nos chamou a fazer, em nome de Jesus. Amém.